E aí, sejam bem-vindos à minha live, tudo bom? Olá, tô aqui hoje para falar sobre a Byron Katie, sobre o trabalho da Byron Katie. Oi, Eva, tudo bom? Olá, quem tá entrando. Oi, Carol, tudo bem? Que bom, Vânia, tem um monte de gente entrando. Quem aqui é novo na página, porque eu sei que tem sempre gente que tá entrando e tem muita gente nova. Oi, Mari, querida, tudo bom? Vamos aí fazer um encontro. A Mari já fez a mentoria, já fez o trabalho da Byron Katie, foi uma das pessoas que fez a leitura dentro da mentoria do trabalho da Byron Katie. Que aí, querida, beleza? Enfim, hoje a gente tem um encontro, que bom, fazia muito tempo que eu não fazia live aqui. Passei uma temporada no Brasil, depois voltei. Oi, tudo bom? Prazer, tem gente que é nova, que legal. Bom dia para vocês que estão aí no Brasil. Aqui na Espanha já são 7 da tarde. Tarde porque não escurece nunca quando é verão, impressionante. Acho que vai ter luz até o final do encontro. Que por sinal pode ser que ele dure só 1 hora, porque o meu Instagram começou a bugar com essa história e voltou a ter lives limitadas. Eu até mudei o aparelho para ver se estende. Vou fazer um teste. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tô animada de estar aqui hoje. Eu tenho alguns recadinhos para vocês. Não consigo lidar com meu filho quando ele não aceita o namoro da mãe. Que tem bom, depois a gente fala sobre isso, mas hoje você pode entender um pouco do comportamento do seu filho, porque ele não entende por causa do trabalho da Byron. Isso pode te ajudar a conectar com ele, a entender o lado dele, que é importante. Bom, é o seguinte, pra quem não me conhece, né, pra quem tá chegando aqui agora, eu sou a Maíra Soares, eu sou de São Paulo, e eu moro na Espanha já faz 12 anos, pra quem não conhece um pouco da minha história. Eu tenho uma filha de 8 anos, eu, na verdade, sou formada em jornalismo, em comunicação, fui fotógrafa há muitos anos, e quando eu vim pra Espanha, conheci o pai da Nara, acabei me apaixonando, acabei decidindo ficar por aqui para viver uma aventura romântica. Tive a minha filhota e mudei completamente meu chip de tudo, assim, na vida. Descobri a criação consciente, comecei a estudar muita coisa sobre esses temas e acabei fazendo transição de carreira para me tornar educadora parental. Então, hoje eu atuo como educadora parental, tenho esse perfil aqui desde 2017, e tenho também em outras redes sociais vários perfis, todos Canto Maternar, se você buscar em qualquer lugar, Instagram, TikTok, Threads, YouTube, Facebook, por aí vai, você vai me encontrar. Vocês vão me encontrar. E sou apaixonada pelo que eu faço, né? Na minha mentoria agora, já tenho mais de 600 mães que passaram pelo processo dela. E eu vou estar com novas turmas agora no final em meados de outubro, que vai ser a última turma do ano. Vou abrir as vagas para as 2 últimas turmas. Eu sempre monto grupos de 30 mães, 2 grupos de 30 mães ao mesmo tempo, né? Então são grupos bem enxutos, assim, com uma participação bem ativa da minha parte, para eu poder acompanhar vocês de perto. Tem algumas das mentoras que estão por aqui, inclusive. E a intenção desse encontro agora é apresentar a ferramenta da Byron Katie, que é uma ferramenta que eu uso dentro da mentoria, que eu ensino as mães no 3º módulo da mentoria, que tem 10 semanas, né? Eu acho que é fundamental, é muito interessante que elas conheçam essa ferramenta, porque realmente, pra mim, foi um divisor de águas na vida, quando eu conheci o trabalho da Byron, que, pra ser bem sincera, nem sei a data exatamente que foi, mas quando eu comecei a aplicar, e depois eu fui me aprofundando e usando ele diariamente, praticamente, as perguntas do questionário dela, eu sinto que traz muita paz, muita leveza para a forma como a gente vive no mundo, e também para a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E eu nunca falei da Byron Katie em nenhuma live em específico só sobre ela. Eu já comentei sobre ela em 500 mil lugares. Inclusive, eu tenho um podcast, que é o Tenda Materna. Quem não segue a Tenda Materna pode procurar a gente no Spotify, que é meu e da Clarissa de Aquiara. E lá a gente vive falando da Byron Katie, porque nós duas somos apaixonadas por ela. Então, assim, se vocês... provavelmente quem passar por essa live de hoje vai ficar bem intrigado, bem, assim, mexido e com vontade, talvez, de aprofundar. E aí, o que eu fiz? Como eu vou abrir a minha mentoria agora em outubro, antes disso eu vou fazer uma série gratuita de aulas que se chama Surtos Maternos, que já é a 6ª edição que eu vou fazer, ela já foi vista por mais de 45 mil pessoas. Eu tô bem empolgada porque ela vai começar dia 2 de outubro, vai durar de 2 a 9 de outubro. Dia 9 de outubro é o dia que eu abro as inscrições para a mentoria. E essa série é uma degustação da mentoria, né? Um jeito de eu também apresentar para vocês como que é o formato da mentoria, qual que é a proposta dela, porque eu falo de criança interior, eu falo de criação consciente, tem alguns conceitos que as pessoas às vezes não conhecem direito, a primeira vez que elas se dão conta que existe, sei lá. Mas de qualquer forma, eu explico como que eu faço esse trabalho de você encontrar uma forma de maternar com mais leveza. É uma mentoria para mães, né, no caso, mas os homens podem participar da série que é gratuita,
qualquer pessoa pode participar. Mas como que você consegue maternar com mais leveza, aplicando, né, praticando a criação consciente, colocando em prática a criação consciente, ou seja, rompendo com aqueles padrões da educação tradicional que machucaram a gente na infância, sabe? Aquelas coisas que os pais fizeram que doeu pra caramba, que você fala, meu Deus, não quero fazer isso com meus filhos, mas quando eu vejo eu não consigo impedir, não consigo não fazer aquilo, né? Tô repetindo, tô fazendo igual, tô me sentindo com a voz da minha mãe, o mesmo tom de voz, ai, que horror, aquele desespero. Como que vocês fazem pra conseguir isso? Através da reconexão com a criança interior de vocês, tá? E aí, claro, como tem muita coisa, se eu ficar me estendendo, eu vou perder o tempo da live. A live tem 1 hora, eu quero falar da Byron. Não posso correr esse risco. Mas é isso, se você se interessou em participar da série, escreve surtos nos comentários, porque aí vocês recebem por privado, no direct de vocês, o link da inscrição, tá? E aí é importante vocês entrarem nos grupos do WhatsApp, que ele pede depois, quando chega a página de obrigado, da inscrição, porque é lá que vai ter os avisos de todas as lives, né, os encontros. E também vai ter material que a gente vai disponibilizar, um PDF com resumo das aulas. Enfim, o acesso para as reprises, que vão ficar disponíveis durante o evento. Enfim, é mais importante vocês estarem dentro do WhatsApp, garantir a presença no WhatsApp, porque a comunicação completa, digamos, o aproveitamento completo da série vai ser por lá, tá? Tipo, tudo vai ser garantido por lá. E, fora isso, na semana que vem e na próxima semana, nas 2 próximas semanas, eu vou começar a fazer uma série de lives de esquenta com convidadas incríveis. Todas elas já foram entrevistadas pela Tenda Materna, mas vai ter 4 lives de esquenta muito importantes. A primeira na quarta-feira que vem, com a Tariana Rocha, para falar como superar pai ou mãe narcisista, tá? Então, se você tem suspeita que você teve pai ou mãe narcisista, não sabe como se relacionar com eles agora na fase adulta e tá preocupado como o que vai acontecer com os netos, com seus filhos, né, em relação a esse relacionamento com esses pais tóxicos e narcisistas ou algo assim, venha pra essa live, que vai ser fundamental. Já fiz inúmeras lives com a Tari, ela é maravilhosa, vocês vão adorar. Quem não conhece vai pirar com ela, certeza. Depois disso a gente vai ter, deixa eu ver a ordem que eu não lembro de cor. A Flávia Penido, na sexta-feira, que a gente vai falar sobre culpa materna, como maternar sem culpa, ó, super importante. Ela é minha professora em trauma, parentalidade e apego, atualmente, né? Tô fazendo uma formação nesse tema com ela. Depois, na semana que vem, vai ter a doutora Ju Franco falando de adolescência comigo, explicando por que a adolescência a gente considera que é um resultado da infância. Então ela serve tanto para pais e mães de adolescentes, mas também para pais e mães de crianças pequenas, para poder pensar o que eu tenho que preparar aqui nessa relação, como que eu tenho que construir essa relação para evitar que lá na adolescência dê aquele problema, aquele enrosco que a gente conhece, que a gente tem medo, porque todo mundo já foi adolescente e sabe como é que é o perrengue de lidar com os pais nessa época. E depois tem a Pri Xavier, na outra sexta-feira, não é sexta-feira, a outra, para falar sobre as temidas birras, como lidar com isso, como... Enfim, a gente vai falar muito sobre a questão de como funciona o cérebro da criança, o que significa essa birra, o que não pode ser considerado birra, enfim. E como que a gente faz para oferecer corregulação nessas situações, que é o que eles precisam, tá? Enfim, de recadinhos é isso. Eu quero começar de verdade com o tema da live, que é falar sobre essa mulher incrível. Que, gente, alguém aqui sabe quem é Byron Katie? Vocês conhecem o trabalho dela? Eu fiz uma enquete tanto no canal do Telegram, como no canal daqui, do Instagram. Fiquei perguntando pra vocês, quem conhece a Byron Katie? Vocês já tinham ouvido falar? Não tinham ouvido falar? Conta aqui pra mim nos comentários. Vocês conheceram através de mim? Nunca ouviram falar? Estão curiosos? Estão aqui tipo, o que vai acontecer? Quem é essa mulher? Por que ela tá dando tanta bola pra essa pessoa que eu nem sei quem é? Enfim, hoje a Byron Katie tem 80 anos. E eu tava lendo até a respeito, assim, acho que ela deve ter soltado essa história do The Work, pelo jeito, há uns 40 anos, porque pela trajetória do trabalho dela, o que aconteceu? Ela é uma mulher que é da Califórnia, uma pessoa comum, tinha uma vida comum, e aos 30 anos ela entrou numa depressão muito profunda, muito feia, né? Tem gente falando que nunca ouviu falar. É Byron Katie, Byron com Y, Katie, tá? Com K. Se alguém puder escrever aí que conhecer, melhor. Porque senão ficou aqui meio dispersa. Mas e aí o que acontece? Ela entrou nessa depressão, ficou uns 10 anos com depressão profunda. Nos últimos 2 anos parece que ela nem saía da cama direito, não saía do quarto. Ela relata que ela chegou a ter um revólver embaixo do travesseiro, porque ela tinha muito... Isso, quase, Katie. Porque ela tinha pensamentos suicidas. E aí, certa noite, segundo ela conta, ela começou a brincar com os pensamentos que ela tinha. E aplicar umas perguntas para questionar esses pensamentos.
E aí ela se deu conta de uma coisa incrível. Eu até me arrepio. Ela se deu conta que ela não sofria pelas coisas que estavam acontecendo na vida dela. Ela sofria porque ela tinha resistência em aceitar aquilo que estava acontecendo. Pega essa informação que vai ficar mais clara depois que eu mostrar pra vocês como se aplica o formulário. Quando a gente fala, você fala, imagina, eu fico pé da vida, fico mal porque meu marido me trata mal. Se ele não me tratasse mal, eu não ficaria mal. Isso, Byron Katie, assim como a Tatá escreveu, tá? Se a pessoa não tivesse feito aquilo, eu estaria bem, entendeu? Tipo, se o outro colaborasse mais, por quê? Né? Por que ele não colabora? Se ele colaborasse mais na minha casa, por exemplo, né? Se meu marido me desse apoio, se ele fizesse essas coisas sem eu ter que pedir, que era uma das queixas da Mari no formulário dela, eu estaria muito mais tranquila, entendeu? É o fato dele não tipo, tomar a iniciativa que faz eu sofrer. E a Byron fala que não. É o fato de você de você acreditar que é por isso que você tem motivos para sofrer e que você sofre. De você acreditar nesse pensamento de que ele deveria tomar iniciativa antes de eu falar para ele que ele tem que me ajudar, ou alguma coisa do tipo, colabora, faz alguma coisa na casa e tal. Entendeu? Eu acho que é isso. Ele que tem que tomar iniciativa. Não, e ela fala assim, não, você tem que parar de acreditar que ele tem que tomar iniciativa. E não é nem que ele não tem que tomar iniciativa, tá? Isso é outra questão. Ela investiga o que o pensamento provoca na gente. Porque o pensamento ele tem o poder de mudar o nosso estado de emocional, certo? Eu penso numa coisa, eu acredito naquilo, e aquilo me gera o quê? Pode me gerar raiva, pode me gerar compaixão. Depende do que é o pensamento. Então, o que ela faz? O que ela fez? Ela começou a aplicar esse questionário nessa madrugada aí, que, sei lá, deve ter baixado algum santo nela. Ela ficou brincando com isso e ela acordou sem depressão. Porque ela falou, cara, não tem a ver com os meus filhos não colaborarem, não tem a ver com meu marido ter falado aquilo, não tem a ver com não sei o que lá. Ela falou, ela aprendeu, ela diz assim, a amar a realidade como a realidade é. Inclusive, ela tem um livro que se chama Ame a Realidade, né? Que é o livro mais importante dela, mas ela tem uma série de outros livros também que ela escreveu ao longo da vida. E aí parece que ela ficou um tempinho, meio que, tipo, ninguém entendia porque ela acordou de bom humor, de repente, sem depressão, o que tá acontecendo com a Byron, que ela mudou, né? Depois de 10 anos naquele lugar, né? E aí, demorou um tempo pra ela confessar o que tinha acontecido. E aí as pessoas começaram a ficar curiosas. Falaram, você não pode ensinar a gente a fazer isso? Aí ela ficou, que é isso, né? Tipo, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa comum. Mas aí ela se convenceu e ela começou a espalhar essa ferramenta pro mundo, né? Que ela chama do The Work, que é o trabalho. E aí ela ficou conhecida e tal. Começou a viajar o mundo inteiro, a dar workshops e tal, formações e nananã. E agora ela tem 80 anos e é figuraça ela. Ainda faz isso, entendeu? Ela tem um podcast onde ela fala, você vê ela aplicando o questionário com as pessoas, ela tem encontros pelo Zoom, enfim. A mulher continua ativa, tá? E é maravilhoso. Eu coloquei alguns vídeos dela, não sei se vocês viram os vídeos dela que eu coloquei na página esses dias. Infelizmente, antes eu conseguia colocar mais, mas agora o Instagram só deixa colocar até 15 minutos. Então, não consigo colocar os que são mais longos, porque tem uns que são maravilhosos, tá? Enfim, essa é a Byron Katie. E aí, tem algumas coisas que ela ensina que eu acho que são bem interessantes pra eu trazer pra cá hoje, né? Por exemplo, ela tem uma frase que eu acho linda que é: a realidade é sempre mais gentil do que a interpretação que a gente faz dela. E aí a gente vai entender por que isso. Eu vou retomar isso lá no fim para vocês entenderem e depois eu aplicar a ferramenta. Mas uma das coisas que eu acho também que é muito legal da forma como ela vê as coisas, uma explicação que ela dá, né? Que é assim, ela explica que na vida existem 3 assuntos. Os assuntos de Deus, ou do universo, ou como você quiser, da natureza, como você quiser chamar. Os assuntos dos outros e os nossos assuntos. Se você sair com essa informação bem compreendida, já vai ter ganhado alguma coisa aqui na live. Se você aguentar até o final, você vai entender a ferramenta dela, que é muito mais poderosa. Mas quando a gente fala dos assuntos de Deus, a gente está falando daquilo que a natureza comanda. A gente não tem como interferir se vai chover, se não vai chover, se vai ser dia, se vai ser noite, se vai ter pandemia, se não vai ter, certo? Tem coisas assim que são, enfim, decisões de lá de cima, de algum lugar aí que a gente não tem comando, certo? Tem também os assuntos dos outros, que é se a pessoa decide ser pontual ou não, se ela decide que vai cortar o cabelo ou não vai cuidar da própria aparência ou não vai, se ela decide que vai seguir pro caminho da criação consciente ou não, se ela decide fazer um trabalho com a criança interior dela ou não, se quer fazer terapia, se não quer, se ela vai fazer uma dieta ou não, se vai cuidar da saúde ou não vai cuidar. Manja, tipo, são decisões
dos outros, assuntos dos outros. E existem os nossos assuntos. Os nossos assuntos são aqueles que a gente toma decisão porque a gente controla. Então, eu posso decidir por mim se eu vou fazer um penteado novo, se eu não vou, se eu quero ser pontual nas coisas que eu me comprometo, ou se eu tô nem aí pra esse tema, vou chegar a hora que eu quiser e dane-se. Se eu vou seguir pelo caminho da criação consciente, me empenhar pra poder, né, aprofundar meu processo de autoeducação ou não, se eu quero fazer um trabalho com a minha criança interior, ou se eu prefiro ignorar isso porque eu tô morrendo de medo, não tô afim de mexer nessa história, enfim, ou não me identifiquei com isso, não sei do que se trata, não tô afim, enfim. Os meus assuntos, eu tenho controle. O problema é que a gente tem mania de gastar tempo e energia tentando se intrometer nos assuntos dos outros. Quem aqui não fica preocupado assim, de eu queria tanto que meu marido seguisse pelo caminho da criação consciente, mas ele não, ele é muito tradicional. E aí eu fico lá insistindo pra pessoa, né, que ela tem que fazer aquilo. Ou quem nunca se viu no papel, né, tipo, quem é codependente com certeza viveu isso na infância. De se intrometer na vida dos pais até hoje, inclusive, querendo, tipo, convencer o pai a fazer um tratamento de saúde, porque, não, você tem que ir na terapia, você tem que ir no médico, tem que marcar aquilo lá, você não tá podendo fazer não sei o que lá. Enfim, querendo salvar a outra pessoa, né? Querendo cuidar daquilo que é uma decisão dela no final. Né? Inclusive, a Byron Katie me ajudou muito a sair desse lugar de inversão de papel, né? Porque eu ficava muito no lugar de querer salvar meus pais, de preservar minha mãe, de ficar tentando colocar limite no meu pai para poder deixar minha mãe mais tranquila, de colocar limite nos meus irmãos para deixar minha mãe mais tranquila, meus pais mais tranquilos. E no fundo eu tava cuidando dos assuntos dos outros. E aí o que a Byron fala? Quando a gente tá se dedicando aos assuntos dos outros, gastando tempo e energia para tentar mudar a vida dos outros, a gente está desperdiçando tempo e energia que poderia ser gasto para mudar a nossa vida, para cuidar dos nossos assuntos. Então, no fundo, aquilo que parecia ser muito nobre muitas vezes, porque afinal eu tô querendo cuidar do outro pro outro ficar bem, né? Nossa, se eu faço esse esforço todo, eu posso mudar a vida dessa pessoa e ela vai ficar muito melhor, né? Olha que lindo. Tem uma certa nobreza nisso, parece, né? Cheira a nobreza, digamos assim, mas no fundo é uma distração. É uma fuga. E é um desperdício muitas vezes, porque muitas vezes a gente tá perdendo tempo e energia mesmo, porque o outro não tá mudando, pelo contrário, às vezes até gerando conflito e resistência, porque ninguém gosta de ser criticado e ninguém gosta de ser consertado pelo outro. Vocês gostam quando, por exemplo, a pessoa que tá do outro lado, que não gosta que desconfia da criação consciente, fica insistindo pra você que você deveria bater, que você deveria dar menos colo, que essa criança vai ficar mal acostumada. Você não fica irritada? Quando fazem isso com você? Do tipo, quem é essa pessoa pra querer me mudar? É a mesma coisa, só que é do outro lado. Parece que não é igual porque você acha que a tua solução é a melhor. Você acha que você tá iluminado, né? Tipo, é muito assim, eu tô iluminada, eu quero iluminar o mundo. E aí eu fico lá gastando energia, né? E ela fala, não, gasta no que é teu. Gasta no teu processo de autoeducação, nos seus assuntos. É que é a única coisa que você pode controlar. Entendeu? E isso já alivia muito. Você fala, meu Deus do céu, por quê? E aí, outra coisa, muitos vão pensar, mas é que se eu não fizer nada, o meu marido ele vai ficar, tipo, chantageando meu filho, rotulando ele, fazendo ameaça, de repente querendo castigar, vai fazer tudo errado, né? E aí eu falo, uma coisa que a Shefali também fala muito, que eu adoro quando ela fala isso, basta uma pessoa do convívio dessa criança que siga a linha da criação consciente, que ofereça respeito, que seja uma referência da criação consciente, né? Para que essa criança saiba o que é ser respeitada. Para que essa criança saiba reconhecer quando não estão respeitando ela. E para que ela reivindique pro outro. Vai chegar um determinado momento, isso aconteceu com a minha filha, é incrível, maravilhoso isso. Que ela começa a falar, peraí, mas fulano de tal fez tal coisa, aquilo lá tá errado, aquilo lá é ameaça. Ah, o professor falou que, tipo, que só quem se comportar que vai ganhar não sei o que lá vai ter direito de não sei o que. Mamãe, isso é chantagem, não é? Sabe? Ah, isso daí é castigo, tirar o recreio pra fazer não sei o que lá. Então, tipo assim, a pessoa, ela vai ficando, tipo, ela fica detectando, vira um detector de violência. Você vai falar, isso daí não é legal. Ela não fica duvidando que é ela que tá fazendo alguma coisa de errado e que ela merece aquele tratamento. Ela sabe que ela não merece, porque ela tem a referência de uma pessoa consciente. Então, quando você dedica tempo e energia pra você, pra cuidar do seu assunto, você se aprimora, porque vamos dizer a verdade, dá um trampo do cão.
A gente romper com essa educação tradicional. A gente tá todo mundo aqui com aquilo gravado na gente. É um trampo do cão você conseguir não surtar diante da criança, porque a tua criança interior tá falando mais alto. Então, quando você aprimora o teu processo de autoeducação, você garante que você fica melhor, cada vez melhor, que você vai pondo em prática, vai ficando mais fácil entregar aquilo que você não recebeu. Entendeu? E aí, essa criança vai ter garantido pelo menos um adulto consciente, entendeu? Então, deixa quieto, para de gastar energia e tempo com os outros. Os outros não são um problema, tá? Você já tem muita lição de casa pra fazer. Você não precisa ficar jogando lição de casa pra ninguém. E aí tem mais um detalhe, que nem tava pensando em falar tanto a respeito disso, mas já que eu tô aqui nesse assunto empolgada, eu vou falar. Muitas vezes acontece de o fato de você estar se aprimorando, você consegue de fato virar uma mãe consciente, um pai consciente, mais coerente com tudo isso, você vai ganhando mais facilidade pra poder entregar. Nunca vamos ser perfeitos, gente, não precisa, tá? Não entra nessa onda. Não é, ai, nunca mais eu vou fazer nada tóxico, nunca mais eu vou falar nenhuma barbaridade, nunca mais eu vou deixar de... Enfim, eu vou repetir várias coisas ainda, mas cada vez menos, tá? Mas quando eu fizer isso, o que vai acontecer? O que vai ficar perceptível? Que o meu vínculo com meu filho vai ficar mais próximo. Ele vai sentir mais facilidade de se aproximar de mim. Ele vai sentir mais a vontade para ser ele mesmo perto de mim. E muitas vezes ele vai ter um comportamento de, opa, com o papai, por exemplo, vamos supor, né, que é um caso eu com o pai da criança. Com o papai eu não posso ser tão sincera. Com o papai eu tenho que esconder algumas coisas. Com o papai eu tenho que ser... Tem que meio que, sabe? E muitas vezes o outro percebe a diferença. Por que meu filho tá mentindo pra mim? Por que ele se esconde de mim? Por que ele tem medo de mim? Por que não sei o que lá comigo? Por que ele faz isso com você e comigo não? Não sei. Entendeu? Eu não sei, tipo, eu tenho... Quer dizer, se você quer saber, eu posso te falar, mas... eu posso te dar minha opinião, mas eu não tô lá palestrando. Ele começa a ter interesse. Inclusive, eu tive casos, assim, na mentoria, de mães que viram que os pais tinham muita resistência, mas pelo fato de verem elas aplicando... Né, praticando lá a criação consciente, vendo os efeitos disso, começaram a tentar fazer parecido. Às vezes até de um jeito assim, sem nem consultar, mas elas viam que eles estavam tentando imitar. Tipo, já meio que assim, não vou confessar pra ela, sei lá qual que era o chip, entendeu? Mas quando eu via, tava tentando imitar. Teve uma até que falou uma vez, que foi muito divertido, porque ela falou assim, de repente eu vi o meu marido falando assim pros meus filhos, né, tipo, se você não parar de chorar agora, eu vou te colocar no colo até você se acalmar. Aí ela ficou meio assim, cara, ele tá ameaçando os meus filhos, né, tipo, eram gêmeos no caso. Ele tá ameaçando meus filhos. Aí depois ela pensou, mas peraí, só que ele tá, tipo, dizendo que a obrigação vai ter que sentar no colo até ficar calmo, não é mais ir pro quarto, entendeu? Então, de certa forma, ele tava tentando fazer diferente, mas ele ainda tava... Né? Como é que faz essa parada aí que eu não entendi? Será que é assim? Normal, né? Porque todo mundo aqui, como a gente não tem repertório, a gente cai nessa, tá? Mas enfim, isso é um dos pontos que eu acho bem legal de entender dos 3 assuntos, tá? Que é importante. Mas o que eu quero fazer hoje mesmo, medo da live durar 1 hora. Gente, se ela fechar em 1 hora, eu abro de novo, tá? Não vou deixar aqui barato, não. Pode ser que ela feche em 1 hora. A Mari já tá aí rindo de mim, porque eu sou daquelas que fala, você já sabe, né? Dos encontros da mentoria. Mas enfim, o ponto é o seguinte... Para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta que eu vou colocar, ela se chama... É um formulário que ela se chama de julgue o seu próximo. Para que ele serve? Para situações que você tá... Que você se estressa com uma pessoa. Então é legal de aplicar com alguém, tá? E aí você começa a investigar como que você se sentiu naquela situação, né? E quais pensamentos surgiram naquela situação. Então nesse formulário você responde 6 perguntas... 6 perguntas, eu fiz 5 aqui, mas tem 6. 6 perguntas. E depois disso, você pega algumas frases que saíram durante o questionário e investiga essas frases, que seriam como se fossem pensamentos, investiga esses pensamentos e aplica a ferramenta do trabalho nessas frases, tá? Então, para poder explicar para vocês como funciona, eu vou usar um caso que aconteceu aqui em casa, pra mostrar como que, inclusive eu falei, né, eu faço isso diariamente, né, não é que eu aplico ele inteiro, mas só de usar algumas frases, que inclusive uma delas eu tenho tatuada no braço, que eu tatuei na semana passada, isso é verdade, só de usar essa frase, já muda muita coisa na minha vida, né, tipo, então alguém tá falando, você pega alguém com quem tá bem, puto, exatamente, Mari, você pega alguém que você tá, assim, tá atravessado com a pessoa,
é legal pegar uma coisa mais forte. Eu peguei uma bem leve pra poder só mostrar que, tipo, mesmo com uma coisa muito simples, você consegue aprofundar muita coisa, tá? Então eu vou mostrar como o que é. O que é esse questionário? A primeira pergunta do questionário que ela coloca é... Ui, não. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho um caderninho. Um caderninho de perebas emocionais, tá? Vocês conseguem ver que tá sempre ao contrário, né? Mas o ponto é, nesse caderninho eu tenho todas as coisas que eu vou anotando dos meus processos de autoconhecimento, de autoeducação, terapias, insights, cartas pra mim, pra minha criança interior, enfim. Eu tenho vários cadernos, né? Esse é um deles. E nesse daqui eu fiz esse questionário em março desse ano. E aí eu dei uma revisada nele essa semana pra poder deixar ele preparado pra vocês. Mas a primeira pergunta do questionário é: quem me irrita? Quem me deixa brava, ou alguma coisa assim, com raiva nessa situação e por quê? Ou seja, você tem que pensar numa situação em específico com a pessoa, ou uma que aconteça sempre. Sabe aquela coisa, não, sempre acontece meu filho me bater quando eu falo não pra ele. Por exemplo, poderia ser uma. Fico brava com meu filho quando ele me bate em tal situação, tá? Mas o ideal é você pensar numa situação em específico, porque ela fala que você vai fazer uma espécie de meditação daqueles pensamentos, como se você estivesse voltando para aquele lugar, para aquela cena, né? Tenta reviver aquela cena para poder imaginar tudo que você pensou e sentiu naquela hora, né? Então eu escolhi uma cena assim. Eu estou com raiva da Nara, minha filha, né? Que ela tem 8 anos, tá? Pra quem não sabe. Porque ela se recusou a me ouvir quando eu tava tentando ajudá-la a não sofrer com o botão dos shorts dela, que é difícil de enfiar. Aí, qual que foi a cena pra vocês entenderem? A gente acordou de manhã e aí a minha filha... Ela é meio lenta de manhã. Então ela entra muitas vezes num estado de mau humor. Gente, normal, né? Mas a gente adoraria que não fosse assim. Eu faço, inclusive, os vídeos dos diálogos da mãe perfeita, da central dos adultos feridos, baseado muitas vezes em mim, tá? Eu não sou perfeita, eu tiro onda com a minha cara. Mas enfim, a minha filha muitas vezes acorda de mau humor, acorda meio lenta e tal. E aí eu tava aqui na sala, eu tô na sala hoje, já com o café preparado e tal, não sei o que. E ela tava no banheiro. De repente ela começou a resmungar. Meu Deus, o que tá acontecendo, né? Tipo, o que ela tem? E a gente já tá naquele chip do eu acordo bem antes dela, né? Então eu já tô, tipo, acelerada, já tô com 15 mil coisas programadas. Meu dia já tá com o script pronto. Quem é ela pra destruir meu script, né? Mas enfim. Aí eu fui pro banheiro e ela tava com uma encrenca porque ela tava com uma saia, um short, né? Que tinha um botão, daqueles que, não são fáceis de pôr. Puta chatice. Você fala, que saco. E aí ela ficou, aquilo aumentou o mau humor dela. Aí eu comecei a ajudar ela, porque eu tava meio que com pressa. Falei, não gosto de atrasar, eu tenho esse problema, essa ferida. Odeio atrasar, então faço tudo com muita antecedência. Falei, não, eu vou ajudar, porque eu já não tô... Não, melhor ajudar e tal. E aí eu percebi que os shorts dela tinham um elástico. Então ela nem precisava ter aberto a porcaria do negócio, né? Aí eu fui, tipo, com uma mega solução da mãe que, nossa, vai ser bem melhor. Filha, você reparou que tem elástico nesse shorts? Quando você estiver na escola, você nem precisa abrir esse botão. É só você puxar o elástico, baixar o shorts e levantar ele depois. Não, mãe, não quero. Eu vou abrir o botão sim. Aí eu, como assim, filha? Tipo, aí começou a me surgir uma raiva. Só de falar já me dá um negócio. Porque eu fiquei achando que ela tinha que aceitar o meu conselho. Tipo, ela tinha que me ouvir. Que é isso? Por que ela vai escolher o caminho da dor? Não tem nada a ver. Tipo, pra quê? É muito mais fácil. Economiza energia e, tipo, sofrimento da vida seguindo o conselho da tua mãe tão sábia, entendeu? Mas enfim, já tô indo pro segundo ponto aqui. Mas o ponto foi esse. Eu fiquei irritada com ela, porque eu achava que ela tinha que aceitar o meu conselho, a minha dica de não abrir o botão na escola, não passar por esse sofrimento na escola, tá? Essa foi a situação. No número 2 do questionário, ela pergunta assim, nessa situação, como que eu quero que essa pessoa mude? O que eu quero que ela faça? Que conselho que eu daria pra ela? Aí, o que é interessante desse negócio? Gente, eu vou ter que falar a verdade. Pra funcionar o trabalho da Byron Katie, você tem que ser sincera. Sincero. Você não pode ficar com aquela coisa tipo, não vou falar isso, não vou escrever isso, porque é muito feio mamãe pensar isso, que horror. Não. Ninguém pode saber que eu pensei isso. Aí você imagina, aí o que eu falo pras mães? Fica tranquila que só vocês vão ler o caderno e eu vou ler quando vocês passarem pra mim o formulário, né? As mães da mentoria. Mas assim, só vai fazer a leitura em grupo quem topar fazer a leitura em grupo, que é um grupo de 30 mães. E aqui tô eu falando pra vocês que por enquanto são 70 e tantos aqui, mas que depois vai ter a reprise, vai passar mais gente, e eu vou falar um monte de barbaridade que passa pela minha cabeça, e vocês vão falar, essa daí é educadora parental mesmo? Essa mulher cheia de ferida? Sim, porque todos nós temos feridas, tá? Então, a ferramenta da Byron Katie, ela não vai te ajudar a não ter pensamentos estressantes.
Ela vai te ajudar a lidar com eles. Todos nós temos. Então pode ser que vocês não confessem, mas muito do que eu vou falar aqui, certeza que já passou pela cabeça de muito de vocês. Muito de vocês. Inclusive ela fala, fica tranquila que nenhuma história é novidade. Todas elas são recicladas, tá? Todos os pensamentos são reciclados. Todos eles já foram pensados por pessoas que habitam o planeta Terra. Tá? Nós estamos no planeta Terra, então ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui tá isento de viver isso daqui que eu vou trazer pra vocês. Dito isso, eu vou começar o confessionário aqui e falar o que eu pensei na hora, né? O que eu quero que minha filha faça nessa situação. Aí eu pensei, eu quero que ela reconheça o meu esforço de querer o bem dela e de sugerir coisas que vão fazer bem pra ela. Óbvio. Tipo, né? O que eu quero que ela faça? Isso. Eu quero que ela aceite os meus conselhos. Eu quero que ela me escute, né? Eu quero que ela faça escolhas inteligentes que garantam que ela se sinta bem, né? E aí ela pergunta na sequência, nessa situação, que conselho que você daria pra sua filha, né, no caso? Aí eu falei, bom, ela deveria me escutar, né, que é o tema da live, que eu coloquei de nome da live pra vocês entenderem por que eu trouxe esse tema. Ela deveria aceitar os meus conselhos. Ela deveria entender que eu tenho mais experiência do que ela, porque afinal eu tenho 42 anos, né, gente? E eu sei mais do que ela. Ó. Ela deveria entender que ela não sabe nada da vida, ó. E que não adianta ela querer resistir à sabedoria da mãe dela. Ai, gente, isso é muito da nossa ferida. Ela deveria se poupar de dor e sofrimento. Ela deveria fazer escolhas inteligentes, ela deveria ser menos burra. Gente, isso vem tanto, é tão horrível pensar isso, mas surge muito. Ai, falei, porque ela é burra. Basta escolher. A forma mais inteligente é não usar o botão. Pra quê? É horrível, mas a gente pensa essas coisas. Ela deveria confiar mais em mim, né? Ela deveria entender que eu só quero o bem dela. Que é por isso que eu só sugiro coisas que vão fazer bem a ela, que vão ajudar ela. Ela tem que entender isso, que nada do que a mamãe fizer vai ser pro mal dela. Então ela tem que aceitar. Ou seja, ela deveria aceitar minha ajuda, né? Tá? Esse é a terceira pergunta do formulário. Na sequência, ela pergunta, para que você se sinta feliz nessa situação, o que você precisa que essa pessoa pense, sinta ou faça? Oi, Clá, tudo bom? Tô aqui destrinchando nossa amada Byron Kate. A Clarice é que faz o podcast comigo, que eu falei agora há pouco. Eu preciso que ela aceite o meu conselho, né? Tipo, isso, pra eu ser feliz, né? O ponto dessa quarta pergunta é, para eu ser feliz, por enquanto, antes de aplicar a ferramenta, eu acredito que eu preciso que minha filha aceite o meu conselho, tá? Pra eu ser feliz, eu preciso que ela reconheça o quanto eu sou incrível com ela, que eu penso sempre nela, no bem dela, que sempre estou me esforçando para que ela esteja bem, tá? E pra eu ser feliz, eu preciso que ela fique feliz com o meu conselho. Que ela não seja burra, ó. Que ela não opte por sofrer em situações muito fáceis de resolver. Não é muita burrice? Né? Aparentemente. Então vamos lá. Olha as coisas que eu tô confessando, hein? Ninguém vai querer que eu seja educadora parental de ninguém aqui. Aí, a quinta pergunta do questionário, aí ó, a outra tá falando, tô rindo, mas é exatamente assim que passa na minha cabeça. Eu tô falando, não adianta fingir que não. Você pode ficar aqui, tipo, tá, nossa. Porque no fundo, a gente funciona assim. Por isso que é interessante, né? Por isso que eu falo, tem que ser sincero, senão não funciona. Aí, o número 5 é, o que você pensa sobre essa pessoa nessa situação? Ai, gente, como dói. Isso aqui vai ser vergonhoso, tá? Mas o que eu penso da Nara? O que surge, né? O que automaticamente, pum, vem na cabeça? Nossa, a Nara é uma teimosa. A Nara não me escuta. A Nara é burra. A Nara é ingrata. Poxa, como que não vai aceitar as coisas que eu tô fazendo por ela? Tipo, não vai entender o valor que tem, né? A Nara é insensível. Como que ela vai pensar nos meus sentimentos? Tipo, pensar que, tipo, poxa, a mamãe vai ficar chateada se eu não aceitar o que ela tá falando, entendeu? Olha isso. A Nara não se importa comigo. Ela não liga pros meus sentimentos, já falei. Ela não sabe nada da vida. Essa menina não sabe nada da vida. Ela me ignora. Ela não confia em mim. Ela não sabe se cuidar. Ela é negligente com ela mesma, tá? Bom, perfeito. Agora vamos lá. Sexta pergunta e última pergunta do formulário. Ela pergunta assim, o que nessa situação, ou sobre o que nessa situação você não quer voltar a experienciar? O que você quer disso que não se repita, né? Aí eu coloquei, eu não quero nunca mais que a minha filha ignore os meus conselhos e não me escute, tá? E aí agora começa a aplicação do trabalho, tá? Então o que vai acontecer agora? Agora a Byron, ela sugere que você faça 4 perguntas e depois que você faça 3 inversões
de cada coisa, de cada frase, né? E aí, o que você deveria fazer nessa hora? Você deveria pegar o questionário com as frases que você colocou, né? E selecionar algumas para fazer uma investigação. No caso, eu peguei a frase que é o tema da live. Minha filha deveria me escutar, né? Porque é uma das coisas que apareceu aqui, que eu achei que era relevante. Falei, deixa eu tentar investigar esse pensamento. Qual que é a ideia? Eu tô lá, na frente da Nara, naquela situação, dela no banheiro, resistindo ao meu conselho de não usar o botão, não abrir o botão na escola pra não ficar naquele perrengue de ficar 2 horas, porque ela não tava conseguindo fazer sozinha. Aí eu já imaginei a cena dela lá sozinha na escola, sem a mamãe pra ajudar, desesperada porque abriu o botão e não consegue fechar, que ela vai sofrer. Como assim? Simplesmente não usa o botão, o shorts elástico, maravilhoso, ele serve pra isso, o elástico. Não, mamãe, não quero. Que ódio. Enfim, primeira coisa ela faz 4 perguntas, né? Se eu penso na frase, minha filha deveria me escutar. Isso é verdade? Que aí eu já mostro, claro, não sei se você tá aí ainda, mas eu fiz a tatuagem com a pergunta da Byron. Eu não te falei porque a gente não gravou o podcast essa semana. Semana que vem eu te mostrar. Enfim, vou te mostrar. Mas, quando eu penso, minha filha deveria me escutar, isso é verdade? Primeira coisa que eu penso, na hora da raiva, né, com aquele calor aqui de quem tá aqui convencida, porque afinal minha filha não colabora, sendo que ela, seguindo o script da minha ideia de como ela deveria ser, sim, isso é verdade. Claro, deveria me escutar, é óbvio. Um conselho maravilhoso desse, por mais que a situação não seja super importante, mas é um conselho bom, tem que me escutar, como que não, né, sei mais que ela. Mas no caso, ela pede pra responder sim ou não, tá? Só tô ilustrando pra vocês, sim ou não? Deveria me escutar? Sim. Depois ela pergunta, sacana. Ela faz sacanagem com a gente. Você pode ter 100% de certeza que ela deveria te escutar? Aí, não posso. Eu confesso que não. Tem gente que fala sim, não tem resposta certa, mas tem gente que segue com a ideia de que sim, deveria me escutar e ponto. Mas eu já titubeio nessa hora e já falo, eu não sei dizer, né? E aí ela pergunta, o que você sente, o que você pensa e como que você age quando você acredita nesse pensamento de que sua filha deveria te escutar? Então a ideia você se imagina de novo na cena, você vai para aquele lugar, você já tá lá meio que com o olho fechado, às vezes tentando imaginar. Porque é muito doido até, só de eu estar falando com vocês, já vai acionando no meu corpo a sensação que me dá acreditar nesse pensamento naquela situação. Eu tô lá diante da Nara, ela se recusa, ela dizendo pra mim que não vai deixar de abrir o botão na escola. Não, mamãe, não vou. E eu já fico tensa. Então o que eu sinto? Eu sinto raiva. Eu penso que ela deveria me escutar, dar importância para o que eu faço, reconhecer o quanto eu me esforço por ela. Eu tenho medo dela sofrer por não aceitar meu conselho. Eu já fico imaginando ela lá na escola, em sofrimento, porque de repente abriu um negócio, conseguiu fechar, vou passar o dia assim, ou então vou ficar vou ter que pedir ajuda pra professora, ou sei lá, se vou passar vergonha, se alguém vai tirar sarro, sei lá, eu já começo a inventar umas histórias na cabeça que certeza que muitos de vocês pensam muito rapidamente, já começam a imaginar a criança no lugar, vivendo as consequências da má escolha dela, né? Peguei uma história besta, né, gente? Uma história muito simples, porque um botão não vai causar muita coisa, mas poderia ser uma coisa mais elaborada, dela escolher uma coisa que, sei lá, decidiu pintar o cabelo de uma outra cor, você fala, vai ficar horrível, ela vai passar vergonha. E ela fica lá, não, eu quero sim, sei lá. Enfim, escolher uma coisa mais chamativa, né? Um botão dá pra disfarçar, às vezes. Eu tenho vontade de dar bronca nela, né? De sair andando, de fazer ela se sentir mal por me ignorar. De deixar, tipo, né? A minha vontade de falar assim, tipo, ai, tá bom, só tava querendo te ajudar. E sair andando. Que com certeza foi algo que minha mãe devia fazer, alguma coisa assim. Mas fazer ela se sentir mal por recusar, por se recusar a fazer aquilo que eu tava dizendo, entendeu? Porque afinal, olha o que você tá fazendo com a mamãe. Né? Enfim, é esse meu intuito. E aí ela pergunta, a 4ª pergunta é, como você se sentiria, o que você pensaria e como que você agiria sem esse pensamento? Ou seja, você se imagina na cena, a mesma situação, e você tá lá e não surge esse pensamento. Não aparece uma vozinha na tua cabeça falando, sua filha deveria te escutar. Aí eu me sentiria leve, eu me sentiria tranquila. Eu perceberia que eu estou só diante de uma criança de 8 anos que tá de mau humor, né? Nem sei se ela vai abrir ou não o botão na escola, entendeu? Mas no momento ela tá tão mal-humorada que ela simplesmente me deu essa resposta atravessada. Falou, não, mãe, não vou fazer. Não tô afim. Tipo, não fala comigo, não enche o saco.
Com seus conselhos, que saco. Eu aceitaria a resistência dela sem ficar estressada. Ai, gente, tá, daqui a pouco ela volta tá, tudo bem, tipo, é só um botão, não tem problema, minha filha tá de mau humor, entendeu? Ou seja, eu voltaria pro momento presente e não ficaria aqui pirando com esse pensamento estressante, tá? Porque ele não apareceria na minha cabeça. E aí depois ela pede pra gente fazer inversões e investigar essas inversões, que é a parte que fica mais potente ainda, né? E como que são essas inversões? Ela pede pra gente pegar essas frases e tentar primeiro inverter pro oposto dela, do tipo, se eu falo, minha filha deveria me escutar, eu vou e faço a inversão dizendo, minha filha não deveria me escutar. E aí ela fala, depois disso você busca pelo menos 3 justificativas, 2 ou 3 justificativas que comprovem que isso também pode ser verdade. Será que tem como eu atestar que minha filha não deveria me escutar? A ferramenta se chama O Trabalho da Byron Katie, tá? Ela é explicada, acho que em vários livros dela, mas o livro que explica melhor é o Ame a Realidade. E aí, eu penso assim, minha filha não deveria me escutar. Por que ela não deveria me escutar? Faz sentido eu pensar nessa frase? E aí eu começo a investigar. E eu vou lá e já começo a concluir. Ela tá de mau humor. Ela não tá muito de se abrir pra conversa, pra conselho, ela tá num outro estado, assim, não tá com abertura, ela tá, tipo, fechada. O estado dela não tá propício pra poder ficar escutando o que a mamãe tá trazendo de solução. Então, faz sentido, ela não deveria me escutar nesse estado, né? Não é uma escolha dela, tipo, não tô afim, não quero não te escutar. Simplesmente não estou no estado de te escutar. Então, faz sentido. A outra coisa minha filha tem o direito de ter opinião própria, de acreditar que as escolhas dela são melhores do que as minhas. Afinal, tipo, ela também é uma pessoa, né? Tipo, ela tem o direito de ter opinião. Aí eu coloco, eu não sei mais sobre ela do que ela mesma. Então faz sentido ela não me escutar. De repente, ela fala, eu tô afim de abrir o botão. O que você sabe de mim? Entendeu? Ela tem o direito, certo? E o outro ponto que eu penso ela tem o direito de fazer más escolhas e viver as próprias experiências, mesmo que com isso ela sofra. E isso pra mim foi uma sacada que eu tive assim muito forte, porque a gente fica muitas vezes querendo poupar nossos filhos, trazendo pra eles já o caminho mais curto, né, do tipo assim, não faz isso que vai dar ruim, você vai sofrer, segue o conselho da mamãe, tipo, não toma essa decisão. E muitas vezes o que nossos filhos precisam é viver a experiência de tomar uma decisão errada, pra poder sentir na pele o que é viver isso, entendeu? E da próxima vez considerar. Falei, puxa, não porque a mamãe falou, entendeu? Puxa, realmente, eu fiz isso. Nem digo que o botão realmente seja uma escolha errada, mas assim, sei lá, eu matei aula, vamos supor, e agora eu vou ter que ficar fazendo a lição de casa no verão em casa. Tipo, vou ter que ficar mais horas agora que é verão, fazendo a lição dobrado, sei lá, vou ter uma consequência chata. Será que compensa? Manja umas coisas assim? A consequência da escolha errada dele vai fazer com que ele descubra se tem sentido ou não seguir naquele caminho. Porque o erro faz parte da experiência, né? Então, o erro é uma experiência importante pra gente poder corrigir. A gente aprende com o erro, né? Enfim, então isso foi uma das coisas que eu concluí. Depois ela pede pra gente fazer o oposto pra nós, né? Do tipo assim, pega a frase e inverte pra nós. Ou seja, no lugar de falar, a Nara deveria me escutar... Aí eu viro e coloco, olha a sacanagem, começa, né? Eu deveria escutar a Nara. Eu deveria escutar minha filha, de 8 anos, né? Olha só. E aí, com muita humildade, eu vou tentar sustentar essa ideia, porque muitas vezes a gente fala, não, como assim eu vou ter que ficar escutando a minha filha? Tipo, ela que tem que aprender a me escutar. De repente eu ainda tô lá. Mas, geralmente, o que vai acontecendo é que a gente vai se dando conta, né? Por que eu deveria escutar minha filha? Porque eu preciso aprender a respeitar a opinião dela. Né? Então, tipo, quem sou eu pra poder ficar falando pra ela o que ela tem que fazer? Tipo, tudo bem, eu posso até aconselhar, gente, não tô falando isso, mas se ela tá dizendo que ela não tá afim, escuta, ouve. Eu deveria entender que a minha filha está de mau humor e que ela não tá no momento de escuta. Não tá no momento de escutar conselho da mamãe. Então, se eu tô bloqueada só querendo que ela me escute, eu já não tô entendendo, não tô sabendo escutar ela. Tô só na defensiva. Tô só atacando, tô só julgando, né? Que é julgue o seu próximo. Tô no julgamento, mas não tô entendendo que eu estou fazendo a mesma coisa. Digamos que eu estou me comportando da mesma maneira que eu julgo ela.
Tipo, eu não estou escutando ela de verdade e tô na minha cabeça achando que é o fim da picada ela não me escutar. Ó que louco. Nossa. Eu tomo cada tapa na cara dessa mulher da Byron Kate que depois... Mas eu agradeço, né? Porque realmente me traz para um lugar de humildade, entender que, tipo, o buraco é mais embaixo. E aí, eu deveria perceber que ela tá irritada e que no momento ela não tá muito aberta para me ouvir, que isso faz parte e que tudo bem ela agir assim. Gente, eu sou uma criança de 8 anos de um amor quando acorda. Tá tudo bem. Eu não preciso querer mudar a realidade da minha filha, o jeito dela e ficar insistindo com nada. Não preciso comprar essa batalha, não faz sentido. Não é uma batalha comprável, não tem porquê. E depois eu coloco, eu fui até pra quarta. Eu deveria aprender a escutar, a ler, a interpretar melhor a minha filha sem tanta necessidade de controle. Com mais presença, conectada com o momento presente, sintonizada com a energia dela e confiando naquilo que ela traz, ao invés de querer consertar. Aí eu mostro a minha outra tatuagem que eu fiz na semana passada, que foi da mãe jardineira, né? Que ela tá lá preparando o terreno pra criança vir a ser quem ela veio ser. Eu não tô moldando a minha filha pra ser quem eu gostaria que ela fosse. Eu tô confiando naquilo que ela tem pra trazer e instigada, tipo, minimamente curiosa. Nossa, por que será que ela tem tanto amor? Nossa, ela tá tão atravessada que ela nem consegue ouvir um conselho bom da mamãe. Mas tudo bem, ela tá só de bom humor, deixa quieto. E aí o mais pesado é quando a gente faz a inversão pra nós, que é a terceira inversão e a última etapa penúltima etapa do... Bom, mais ou menos, a última etapa do questionário, né? Que é quando você fala, no lugar de falar, minha filha deveria me escutar, eu já falei que eu deveria escutar minha filha, e agora, primeiro, minha filha deveria me escutar, é o meu julgamento, né? É o meu desejo. Depois eu coloquei, minha filha não deveria me escutar, tô repetindo de repente, pra repassar e pra quem chegou depois. Depois eu coloquei, eu deveria escutar minha filha, de 8 anos, a Nara. E depois eu coloco, eu deveria me escutar. E essa é a hora que você fala, uau! Menudo não, porque menudo é aqui na Espanha. Que tapa na cara. Eu deveria me escutar. Eu deveria. Aí eu coloquei, eu deveria. Por quê, né? 3 justificativas. Eu deveria escutar os meus pensamentos estressantes e me dar conta do quanto eles são absurdos. Em primeiro lugar. Então, tipo, isso já é um momento que na hora que eu tô lá diante da minha filha estressada porque ela deveria me escutar, né? Tipo, ai meu, por que minha filha não me escuta? Ela deveria me escutar, ela não me escuta, você não me escuta. Maíra, se escuta. Percebe como esse pensamento te tortura. Você tá escutando o seu pensamento, entendendo quanto ele te tortura? Só isso já é um jeito... Só isso já comprova que enquanto eu tava lá agarrada na ideia de que ela deveria me escutar, eu não tava me escutando. De fato. Porque se eu percebesse a loucura que é eu ficar cabreada com ela, por exemplo, já seria um jeito de eu me escutar. E eu não tava. Eu deveria perceber o quanto essa situação desperta feridas da minha criança interior e faz eu projetar na minha filha a responsabilidade dela suprir necessidades minhas que não foram atendidas na minha infância. Por exemplo, necessidade de reconhecimento pelo meu esforço. Vocês repararam que lá, quando eu tava lendo o formulário, tinha uma hora que eu falava assim, ela devia reconhecer que eu tô me esforçando pra fazer tudo que é melhor pra ela, que tudo que eu faço é pro bem dela, que eu só penso nas coisas boas pra ela, que todos os meus conselhos são pro bem dela. Tipo, como assim? Ela não se dá conta disso? Ela tem que mostrar pra mim, aceitando os meus conselhos, ouvindo o que a mãe tá falando, pra que eu possa sentir que ela reconhece o meu esforço. Porque só que isso é uma ferida da minha criança interior. Que lá na infância, fazia um esforço, né? Tipo, aí eu coloquei assim, parece que nunca é suficiente. Por quê? Porque eu tô sempre me doando, me dedicando, esperando que ela agradeça, me dê um selinho de mãe incrível. Quem aí não quer que o filho faça aquele... Você prepara uma coisa pro filho, aí o filho de repente não dá bola, você sente um lixo, porque no fundo você queria que seu filho falasse, nossa, mãe, você é incrível, adorei que você preparou esse programa, essa comida. Quando a criança recusa um prato que você preparou com carinho, ou quando ela não quer fazer um programa que você decidiu fazer com ela, você convida super entusiasmada, e ela fala, não, eu quero ir pra casa do fulano. Ah, sério? Tá bom. Respira, aplica o trabalho da Byron Katie pra não sofrer. Porque é horrível, é horrível. Aí, quantas vezes eu não me esforçava pra agradar meus pais e não via reconhecimento lá atrás? Então, o que acontece quando a gente tá lá atrás, na infância, tentando, digamos, responder às expectativas dos nossos pais
e eles não estão devolvendo uma resposta que seja palpável, ou eles continuam ficando exigentes demais, digamos, a gente tá muitas vezes deixando de ser nós mesmos para poder agradar eles, né? Fazendo esforço para agradar eles, e eles continuam exigindo que a gente volte, eles continuam a moldar a gente, né? Não, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Ou seja, essa falta de reconhecimento eu posso jogar pros meus filhos, para que eles supram, entendeu? Ou eu posso sentir essa dor cada vez que uma experiência com eles cutuque essa ferida. E se pareça, se assemelhe com aquela sensação que eu tinha lá atrás. E aí parece que a minha filha não aceita o meu conselho porque ela não reconhece o meu esforço, mas não tem nada a ver. Ela só tá de mau humor. É muito louco, cara. Ela só está de mau humor. Aí eu coloco, não é minha filha que tem que me ajudar nisso. Eu que preciso me escutar e reconhecer que eu tô cobrando isso dela. Tá? Então, outro ponto. Que aí quando eu faço isso, eu vou pro terreno da autorresponsabilidade. Eu trago pra mim a responsabilidade de cuidar dessa dor. E paro de querer que a minha filha resolva essa minha dor. Entendeu? Simplesmente falando, mamãe, vai lá. Exato, senão gera gatilho, né, Flor? Mamãe, pode deixar. Quando eu for pra escola, eu não vou abrir o botão. Você é tão linda e maravilhosa, é tão incrível. Ai, você tem sempre conselhos tão bons pra me dar. Vai me poupar tanta dor. Vou ficar tão melhor por causa disso. Que bom. Ai, você é linda, te amo. Mãe incrível. Selo de mãe incrível. Era isso que eu queria, mas não preciso disso pra ser feliz. Eu tenho que me oferecer isso. Eu tenho que me achar incrível, independente do que minha filha fizer. Ou falar, entendeu? Porque, inclusive, eu sei que meu conselho foi legal. Que se ela quiser usar, ela usa. Se ela não quiser, ela não usa. E tá tudo bem. Isso não me faz ser menos incrível. Isso é a dor da minha criança interior. Vocês percebem? Vocês entendem? Estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido pra vocês? Vai contando pra mim se vocês estão achando que faz sentido. Tá? E aí depois eu coloquei também que outra necessidade que eu percebi que eu tava querendo que ela atendesse nesse exemplo super simples. A minha necessidade de salvar o tempo todo. Porque eu fui a criança codependente. Então eu tava naquele lugar de tentar salvar meus pais e cuidar dos meus pais, nessa inversão de papel, de abdicar das minhas necessidades para estar sempre lá tentando resolver e cuidar da dor deles, do assunto deles, certo? E aí quando minha filha se recusa, ai meu Deus, como assim? Eu quero que você seja feliz, porque eu cresci acreditando que eu era responsável pela felicidade dos meus pais. E eu fazia um esforço enorme para poder interferir e ajudar eles e salvar eles a saírem de momentos que eles estavam estressados. Só que nunca era suficiente. Nunca resolvia. E eles não mudavam. E as coisas não mudavam. E eles continuavam com problemas, continuavam depressivos, continuavam não sei lá o quê. Enfim. E aí, eu quero que minha filha aceite os meus conselhos. Pelo amor de Deus, pelo menos você, que é minha filha, tem que me deixar te salvar. Me deixa te salvar. E aí eu coloquei assim, me sinto muito mal quando o outro tá mal. Eu me sinto na obrigação de preparar o terreno para que o outro sempre esteja bem. Mas eu me torno o algoz, né? Se a pessoa se recusa a seguir as minhas orientações. E aí, quem não conhece aí na minha mentoria, né? Tem um módulo da mentoria que também fala sobre codependência. Porque é um traço que a maioria de nós tem, né? De ter tido esse lugar de ter que se poupar de, digamos, não demonstrar tantas necessidades para os pais, para não atrasar na vida deles, para não ser o peso, mas também muitas vezes se sentir responsável pelo bem-estar dos pais e viver uma inversão de papéis querendo cuidar deles, que não é um papel nosso, né? Querendo salvar esses pais, porque eles tinham muitos problemas, porque eles estavam sempre com encrenca, sei lá, às vezes tinham alguma coisa de alguém depressivo, alguém com alcoolismo, alguém com alguma doença, ou com problemas financeiros, ou de repente violência doméstica, e aí eu tô preocupada com um adulto da casa, ou 2 adultos da casa, os 2, sei lá, ou até um irmão que tem algum problema também, pode ser, e tô lá sempre nesse papel de cuidar, tentando cuidar dessas pessoas, sendo que na verdade eu tô na infância, eu deveria estar cuidando de mim, ou sendo cuidada, né? Deveria estar sendo cuidada no máximo cuidando de mim, mas jamais cuidando dos outros, tá? Só que quando a gente fica nesse lugar da infância, muitas vezes a gente segue na vida adulta ainda nesse lugar de querer ser essa pessoa salvadora, né? É o personagem do Salvador. E aí se o outro não aceita, ai que desespero que dá, porque tipo, você fica achando que você é responsável pelo bem-estar do outro, você quer realmente evitar que o outro sofra, porque você não consegue imaginar alguém sofrer por negligência tua. Você fica achando que você está sendo negligente se você não conseguir garantir que o outro esteja bem.
Então o outro recusar um conselho seu é muito mais profundo, entendeu? Não é tipo o botão que ela não quer abrir, ou melhor, que ela quer abrir na escola. É tipo, por que que ela não entende que tudo que eu faço é pra evitar que ela sofra? Socorro! Por que que ela escolhe o caminho da dor, né? Então é isso. A minha criança interior, ela sofre porque ela interpreta que a experiência infantil dolorosa tá se repetindo. E aí, o que que acontece? O risco é de eu querer controlar minha filha. Então, quantas vezes eu tentei salvar meus pais e não vi resultado? É dessa dor que tá falando, né? Quantas vezes eu senti que eu não era boa o suficiente porque eu tava fazendo um monte de coisa e mesmo assim meus pais continuavam mal com as coisas que eles estavam mal. Né? Não vou ficar aqui abrindo também pra não ficar falando de intimidade, apesar dos dois já terem falecido. Ficou uma lacuna. Né? Então, como mãe, eu corro o risco de manter essa postura e ficar transferindo pra ela essa cobrança de que agora sim, agora você vai fazer tudo que eu tô pedindo para que você garanta que você fique sempre bem, porque aí eu vou sentir que meu papel de salvadora finalmente funcionou, funciona, com alguém funciona, entendeu? E aí, o que eu saco de tudo isso, né? Que tá tudo bem ela querer desabotoar o botão na escola, né? Mesmo que ela não consiga, que ela passe o dia assim, ou que ela tenha que pedir ajuda, mesmo que seja uma experiência ruim. Inclusive pode acontecer dela fazer isso e não acontecer nada, ela não tá nem aí, porque, inclusive várias vezes eu fico achando que ela vai ficar estressada, falei, Nara, se você for assim, certeza que ela tá com essa roupa, tipo, às vezes, né, vamos supor, agora ela tá com a franja até aqui, né, tipo, não, até aqui não, tá menos, mas começa aquela fase que a franja tá indo pro olho, aí já fico tensa que ela não tá enxergando bem, daqui a pouco eu vou começar a tirar sarro da cara dela, e aí eu fico analisando o pensamento na minha cabeça que fica tentando me induzir a querer, tipo, insistir. Vai, Nara, corta essa franja. Porque a vontade de ficar, tipo, corta essa franja, caramba. Por que você vai sair assim? Daqui a pouco você vai... Não sei por que a gente acha isso, né? Ninguém bate a cabeça por causa da franja, mas enfim. A ideia que vem, a imagem que vem é você vai bater essa cabeça porque você não vai enxergar o caminho. Mas também vem uma ideia de... você vai... vão tirar sarro de você, né? E aí esses dias eu descobri que não, que ela tava querendo fazer isso porque tem uma personagem do desenho que ela assiste, que é a Casa dos... Una Casa de Locos. É a Lucy de Una Casa de Locos, mamãe. Ela tem a franja aqui. Agora eu entendi porque você tá com esse apego aí da franja. Mas é muito louco, porque se eu fico só no lugar de querer controlar, porque eu fico imaginando todas essas cenas aí do futuro, eu não conecto com ela. Eu não descubro a história que tá por trás, muitas vezes. Eu não conheço a minha filha. Eu não sei quem ela é. Eu fico na resistência querendo controlar e moldar. Mas eu perco a chance de saber quem é minha filha, entendeu? E aí, qual que é a ideia do formulário? Você pode pegar cada uma das frases fortes do trabalho e ir trabalhando elas e aplicando as 4 perguntas e depois as 3 inversões. E, muda completamente a nossa energia quando a gente faz isso. Pode ser que a live feche em 3 minutos. Se ela fechar, eu abro de novo, tá? Porque eu não concluí aqui tudo aqui, tá quase terminando. Então, por exemplo, se eu pego lá as inversões que ficam... que eu peguei as mais reveladoras. Se eu pegar a frase, ela deveria se poupar da dor e do sofrimento, né? Ela não deveria se poupar da dor e do sofrimento, porque a experiência é importante, né? Tipo, isso se ela fizesse isso o tempo todo, ela deixaria de experimentar várias coisas da vida. Será que eu quero realmente que isso aconteça com a minha filha? De que ela fique toda hora, inclusive, medrosa de experimentar as coisas, porque vai que dá problema, vai que dá problema. Olha como eu desencorajo uma pessoa o tempo todo, que eu fico tentando já preparar um terreno seguro o tempo todo. Não abre botão, hein? Não precisa. Realmente acho que... Não tá com timer aí. Tomara que ela deixe eu ficar mais de 1 hora. Chatice ter que abrir de novo, mas enfim. Os erros fazem parte, são importantes para repensar nossas escolhas. E é errando que se aprende. Então não faz sentido eu querer que ela, né, que ela deveria poupar... Ela deveria se poupar de dor e sofrimento. E aí, se eu coloco pra mim, eu deveria me poupar de dor e sofrimento. Faz sentido? Quais são as coisas que eu posso usar pra sustentar esse argumento? Por exemplo, eu posso questionar meus pensamentos e não me deixar influenciar por eles, né? Eu posso lidar com esses momentos com mais leveza. Se eu faço isso, eu tô me poupando do sofrimento. Ou seja, não é a Nara dizer não pro meu conselho e não me escutar, entre aspas, que faz eu sofrer. É o meu pensamento, acreditando que ela deveria me escutar, que faz eu sofrer. Vocês entendem a diferença? Faz sentido pra vocês? E aí, por exemplo, se eu pego a parte dos julgamentos, que são aqueles mais assim, né? E eu digo, a Nara é teimosa. E aí eu posso sustentar dizendo que a Nara não é teimosa. Isso não é verdade. Ela simplesmente, tipo, não é teimosia.
Inclusive, ela tá de mau humor. Não tem a ver com teimosia o comportamento dela. Tem a ver com, tipo, mãe, não tô a fim de falar, me deixa. Tipo, ai, depois a gente conversa. Não tô no bom momento. Já muda muito. Olha, eu acho que ele vai deixar eu fazer a live com mais de 1 hora, graças a Deus. Não sei se é porque eu tô no outro telefone. Agora não tem como descobrir. Mas, ó, ou então eu inverto pra mim. Aí, essa hora dói. Gente, como dói, mas ao mesmo tempo é libertador, tá? Eu sou teimosa com a Nara. E aí eu vou lá pra cena e fico imaginando a cena e falo assim, eu tô sendo teimosa? Dá pra sustentar isso? Claro que eu tô sendo teimosa. Eu tô jurando que ela tem que me escutar. Isso não é teimosia? Tô jurando que ela tem que entender que, tipo, se ela for pra escola e abrir o negócio, ela vai passar mal. Teimosia. Por que eu tô insistindo? Eu que tô insistindo que ela deveria, né? Eu tô empurrando pra ela a minha verdade. E eu tô achando que ela tá sendo teimosa porque ela não tá aceitando. No mínimo, as duas pessoas estão agindo dessa forma. Mínimo. Assim, quando a gente aplica isso, cara, você começa a sacar o quanto o comportamento do outro tá esperando aquilo que é teu. Então, tipo, eu vou lá e falo, a Nara é insensível. Aí eu penso, eu sou insensível. Eu falo, claro, eu tô super insensível, porque eu não tô nem aí pra ela nesse momento. Eu não tô preocupada se ela tá de mau humor, se ela não tá. Tô preocupada comigo. Eu quero garantir que ela faça aquilo que vai me deixar bem, né, no fundo. Se eu for humilde, se eu for sincera, eu tô sendo super insensível naquele momento. Eu reconheço a minha insensibilidade, né? Aí eu penso, por exemplo, numa frase, a Nara não sabe nada da vida. Aí eu falo, não, a Nara sabe da vida. Sabe muita coisa da vida. Inclusive sabe que numa hora dessas ela não tem que ficar dando trela pra uma mãe que tá lá com 15 mil coisas na cabeça e, tipo, projetando dores da criança interior dela. Ela não sabe que é isso que tá acontecendo, mas ela minimamente sabe, mamãe. Não viaja com seus conselhos, sai pra lá, tipo, relaxa. Não é tão sério assim, sabe? Tipo, você tá dando muita proporção pra uma coisa que é pequena, eu só tô de mau humor. Inclusive, eu falo muito, eu falei no último episódio da tenda, que os nossos filhos, eles sabem muito mais que a gente. Quer saber por quê? Porque eles são pequenos ainda e eles estão muito mais próximos da natureza deles, da essência deles, do que nós estamos da nossa. Porque durante a vida, o processo que acontece aqui na face da Terra é a gente vai se distanciando do nosso ser essencial. Para agradar os outros, para atender as expectativas do papai e da mamãe, para poder se sentir aceito, né, para se sentir amado. Então tem uma hora que inclusive a gente perde o rastro de uma forma que a gente nem sabe o que a gente gosta, nem sabe o que a gente quer, nem sabe o que faz a gente se sentir bem, o que ter prazer. É ou não é? Quantos de nós aqui se reconhecem nisso? Na mentoria tem vários que falam, gente, mas quando eu penso assim, eu preciso de tempo pra mim, pra poder fazer minhas coisas, e aí eu me vejo sozinha naquele momento que eu conquistei, eu não sei nem o que fazer pra me dar prazer. De tão distante que a gente tá da nossa natureza. De tanto que a gente teve que vestir um personagem. Então eu digo, eles sabem muito mais. Porque eles ainda estão conectados com eles mesmos. E eles estão muito mais conectados com o momento presente. Com aquela facilidade de soltar um problema, soltar um incômodo, um enrosco. De falar, meu, quer saber? Não, realmente, tava super... Perdoar, por exemplo. Você faz uma besteira com a criança, você pede perdão, a criança fala, tá tudo bem, mãe, relaxa. Eles não ficam presos naquilo, o rancor, esse ressentimento. Quem ensina a gente a ter é o adulto. Entendeu? Que fica falando, não fala mais com ele, hein? Se fosse você, deixava de falar com essa pessoa. Ou então a pessoa fica tratando a criança com rancor, porque a criança deixou de fazer uma coisa que ela queria, e a criança aprende que, nossa, então quando a pessoa não atende a expectativa, a gente tem que ficar rancorosa. Entendeu? Não é natural ser rancoroso, entendeu? Ficar guardando essas coisas. A gente aprende isso porque a gente tá copiando o modelo dos adultos. Então eu digo que eles têm muito mais sabedoria. Então, assim, a Nara não sabe nada da vida? Eu não sei nada da vida. Quem dera eu fosse criança e ainda tivesse algumas certezas, ainda confiasse naquilo que vem através de mim, entendeu? Ainda estivesse conectado com o meu ser essencial. Mas como criança boazinha, perdi isso faz tempo. É um trampo do cão depois de recuperar. Então minha filha sabe muito mais. A Nara não confia em mim. Eu não confio na Nara. Porque naquele momento eu tava lá, tipo, irritada com o comportamento dela, achando que ela não tinha o direito de agir daquela forma. Quando, na verdade, tudo que eu ensino dentro da criação consciente é confia. Confia nos seus filhos. Tira essa ideia de que você sabe mais do que eles. Tenha um olhar curioso. E quando aquilo que eles estiverem trazendo te incomodar e você se preocupar com aquilo, investiga o que está por trás.
Mas confia que se ele tá trazendo aquele comportamento é porque ele precisa. É porque às vezes é a única forma que ele conseguiu pra se comunicar. Ou porque ele tá respondendo uma coisinha do corpo dele que ele não pode controlar. Confia, ele não tá sendo mal intencionado, tá? Então isso já seria, e eu não confio em mim. Totalmente sustentável, né? Se eu for pegar essa frase. Porque, tipo, olha como eu tô distante de mim, né? Olha como eu fico lá ouvindo meus pensamentos, dando trela pra eles e fico lá, enfim, com várias coisas. Se eu penso aquele pensamento horroroso que eu falei, gente do céu, a Nara é burra. Nossa, burra, por que ela vai escolher o mau caminho? Por que ela vai escolher a pior decisão? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A Nara é inteligente. Porque ela sabe que ela tá tudo bem ela viver experiências por ela mesma, entendeu? E não ficar só seguindo o conselho dos outros. que ela tem que seguir, né? A Nara é inteligente, porque, sei lá, ela sabe mais dela do que eu sei sobre ela. Quem tá sendo burra sou eu. Ai, Deus. E aí você, cara, é a hora que você fala assim, meu, vamos descer no mesmo nível, os dois? Ao invés de eu ficar achando que eu sou superior, eu sou mais inteligente, eu sei tudo, eu vou falar assim, peraí, eu também tenho burrice em mim, entendeu? E é burrice eu ficar tão estressada com uma situação dessa, por exemplo. Naquele momento eu tô sendo muito burra, se for pensar. Não tô sendo tão inteligente não, de ficar estressada. Mas enfim, faz sentido, gente? Vocês estão entendendo as sacadas que ela traz? E aí, quando eu coloco, por exemplo, a Nara não sabe se cuidar, eu já penso, não, a Nara sabe se cuidar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, só porque ela não quer abrir o botão, só porque ela declarou que não quer no momento de um amor, nem sei o que ela fez, entendeu? Pode ser que ela tenha aberto, não tenha aberto, que aconteceu algo sério, não aconteceu nada sério. E aí, às vezes, acontece muito, assim, nesses dias, quando eu faço o trabalho, aplico o trabalho e mudo a minha forma de reagir, porque esse é o efeito que me provoca. Inclusive, vou explicar. Na sexta parte do formulário, ela pede pra gente colocar uma frase, né, explicando o que naquela situação eu não quero que se repita nunca mais. E aí, na minha versão, eu coloquei, eu não quero nunca mais que a minha filha não aceite meus conselhos, que a minha filha deixe de me escutar. Né? Essa foi a frase. E a inversão dessa frase é a única que é diferente dessa parte do formulário. Nessa hora você tem que falar. A Ângela que falou, faz sentido, eu acredito nisso. Na hora você tem que colocar a frase, eu estou disposta a ver a Nara não aceitar meus conselhos, a ver a Nara não me escutando, né? Ou eu não vejo a hora da minha filha não aceitar meus conselhos, eu não vejo a hora da minha filha não me escutar, tá? E aí você vai falar, você tá louca? Que isso? Primeiro você declara que essa é a sua maior dor, depois você vem dizer pra mim que você não vê a hora disso acontecer de novo? Sim. Sabe por quê? Porque o efeito que o trabalho tem é o seguinte, você começa a se dar conta que realmente o sofrimento ele não vem do fato da minha filha não me escutar. Vem da ideia de que eu acredito que ela não deveria ficar nesse lugar, que ela deveria me escutar. Entendeu? Mas, se a cena se repete, se acontece uma outra situação, onde eu vou lá, tô na mesma vibe salvadora, automática, ou, é muito lindo também, não tem nenhum problema eu querer aconselhar minha filha, não é esse o problema. Mas eu tô lá naquele momento em que eu vejo minha filha enrascada com uma coisa, eu falo, filha, não faz assim, faz assado, vai ser muito mais fácil. E de repente minha filha fala, não tô afim, vou fazer do meu jeito. Se eu, nesse momento, me sinto com raiva, com vontade de sair andando, tudo aquilo que eu descrevi no começo, né? Com vontade de insistir, com vontade de falar pra ela, tá bom, faz o que você quiser. Não quer aceitar o conselho da mamãe? Eu só quero te ajudar. É isso que tem vontade de fazer, entendeu? Que vontade que eu tenho de fazer isso. Inclusive, eu já fiz algumas vezes e depois pedi desculpa. Porque algumas vezes o trabalho vai te ajudar a reconhecer que você tava surtando. Porque você tava se deixando levar pelo seu pensamento, tá? Então, nessas horas, quando você só consegue aplicar ele depois de ter feito, ele vai ser ótimo pra você respirar fundo, ficar lá, falar, realmente, eu falei aquilo porque eu acreditei no pensamento, né? Tá, realmente eu fiz aquilo porque eu tava acreditando naquele pensamento, eu vou ter que pedir desculpa pra minha filha. Porque não foi legal. Entendeu? Então ajuda muito a gente usar ele, mesmo que seja depois. Porque aí, o que você vai fazer depois de uma situação dessa? Você vai pegar a situação, escrever ela no caderno, aplicar o formulário, investigar os pensamentos, e aí você vai pegando vários deles, e quando você se vir na situação de novo, se você não sentir essa raiva, é porque teve efeito, porque você já não acredita nesse pensamento, gente. É surreal. É real. Acontece assim. E o que eu fui percebendo ao longo desses anos, aplicando muito, são várias coisas. Que várias vezes as situações começavam a se repetir, e aos pouquinhos ia ficando mais fácil de lidar com elas. Já não gerava gatilho. Entendeu?
E aí eu virava e falava assim, nossa, não tá... Por que naquela época eu sofria tanto? Hoje eu dou risada, inclusive, da situação, porque eu falo, não tem sentido. Imagina que hoje, depois de destrinchar mais ainda, porque eu peguei mais... Já tinha escrito essa história, mas aí eu peguei algumas frases e hoje eu peguei outras. Então tenho certeza que a próxima vez que ela recusar um conselho meu, vai ser mais fácil, entendeu? Vai ficando, a gente colocando em prática. Aí ela fala assim, se ainda tá doendo, se ainda gera sofrimento, é porque você ainda precisa fazer o trabalho com esse assunto. Então pega mais frase, investiga mais a fundo, seja mais sincera. Não adianta ficar lá toda polida, ai não vou confessar que eu achei que ela era burra. Porque nenhuma mãe, pode falar isso do filho. Desculpa, não vai ajudar. Vai ficar na superfície. E aí qual que é o problema? Você vai estar fingindo pra você que você é essa mãe que não pensa essas coisas. Olha, eu não tenho pensamentos assim, tá? Tipo, eu não... Só que eles vão continuar te torturando. Então não adianta, tá? Funciona se você realmente é sincero, tá? Vejam o que vocês acharam disso. Pra mim, esse formulário da Byron, né? Essa ferramenta da Byron mudou minha vida. E uma coisa que eu percebo que eu faço o tempo todo é usar simplesmente essa frase. Isso é verdade? Então, sei lá, eu tenho medo de dirigir. Eu só aprendi a dirigir de verdade aqui na Espanha. Comecei a dirigir quando eu vim morar aqui em Colmenarejo, que é uma cidadezinha de 9 mil habitantes. Quando eu morava em Madrid, não precisava. Era maravilhoso, que tinha metrô em tudo quanto era canto e tal. Mas enfim, quando eu vim pra cá, tive que vencer o medo de dirigir. E eu percebi que uma das coisas que fazia eu ter medo de dirigir não era tanto achar que eu era babeira, que eu não ia dar conta, o medo de bater o carro. Era o medo do julgamento dos outros. Porque eu era muito perfeccionista e porque eu ouvia meus pais tirando onda, principalmente meu pai, tirando onda de quem dirigia mal. E eu ficava com medo de ser aquela pessoa. Ai, que barbeiro, roda presa, não sei o que saco esse cara. Medo de atrapalhar a vida dos outros e tal. Sabe o que eu percebi? Que quando eu ia dirigir, que tava começando a perder o medo aqui na cidade, que é super vazia, tem pouco carro e tal, e eu tava meio que numa rua sem ninguém, eu conseguia fazer todos os movimentos. Chegava um carro, eu falei, ai meu Deus do céu, o cara vai ficar estressado comigo. Ai, eu vou fazer alguma coisa. Ficava tensa. E eu jurava que o cara, por exemplo, tava super preocupado com o meu jeito de dirigir, que ele tava nervoso com o meu jeito de dirigir, que eu tava atrapalhando a vida dele. Aí eu ficava, isso é verdade? Será que o cara realmente tá nervoso comigo? Eu tenho como garantir que isso é verdade? Como que eu me sinto quando eu acredito nisso? Eu fico desesperada, eu fico com medo, eu fico com vergonha, fico me sentindo culpada de estar atrapalhando a vida dele, fico principalmente com vergonha. Baliza, eu demorei 1 ano, quer dizer, ainda não sei fazer baliza, porque aqui não precisa. Então eu faço tem pouquíssimas situações que eu preciso fazer baliza. E aí sempre que eu tenho plateia, eu desisto de fazer, então eu saio andando. Tipo, não, só quando eu tô livre, ninguém tá me olhando, porque eu não quero que ninguém veja quanto tempo eu demoro pra fazer a baliza. Se eu tô sozinha, eu tô tranquila. Porque na minha cabeça tem um pensamento de que eu tô atrapalhando a vida do outro. Mas se eu pergunto, isso é verdade? Eu já começo a questionar e falo, gente, que loucura. Eu não tô sofrendo porque o cara tá atrás de mim. Eu tô sofrendo porque eu acredito que o cara que tá atrás de mim tá pensando mal de mim e que ele não deveria pensar mal de mim e que eu não deveria passar por isso. Mas nada disso necessariamente é verdade, inclusive. E eu sofro porque eu acredito nisso. Entendeu? Enfim, eu aplico diariamente. Então, a Nara faz alguma coisa que me desagrada e eu já penso, ai, que loucura, que menina, por que ela decidiu fazer isso? Ela não deveria fazer assim. Isso é verdade? Elimina 99% do estresse que eu tenho na vida, tá? E aí, o que a gente descobre, né? Enquanto eu tava lá acreditando que minha filha tava sendo teimosa, tava sendo burra, tava sendo insensível, qual é a possibilidade de eu ter de eu seguir aquela conversa de uma maneira amorosa? É mínima, porque eu tô irritada, eu tô resistindo ao jeito dela. Eu tô tipo, incomodada e querendo que ela seja diferente. Então a nossa resposta, a nossa energia, realmente é muito difícil de controlar. E de não repetir o que os nossos pais fizeram, de não dar a mesma resposta, de não fazer igual que provavelmente minha mãe fazia, que era sair andando, mostrar, bufar, tipo, ai, que saco ter que lidar com isso. Ai, por que essa menina é tão burra de ficar manja, tipo, sabe? A gente tem um registro daquilo que a gente recebeu e sai nessas horas, automaticamente. Por quê? Porque a gente acredita nesses pensamentos que invadem a cabeça. Se a gente se treina pra observar esses pensamentos e investigar eles, cara, o efeito é parar de acreditar neles, ver como eles são ridículos. No fundo, tipo, minha filha deveria me escutar. Claro que não, ridícula, ela tem 8 anos, tá de mau humor, acabou de acordar. Ela não vai escutar a mamãe, deixa ela.
Segue a vida, vai fazer o café da manhã, daqui a pouco ela tá bem, entendeu? Relaxa, não é nada de outro mundo. É muito mais fácil eu ficar, tipo, ai, tudo bem. Ou se eu seguir a conversa, ao invés de ser de um jeito controlador, irritada, com aquela energia de ai, filho, entendi. Você não tá afim, né, de ouvir nada agora. Filha, beleza, fica tranquila, faz o que você quiser na escola, tá? Não tem problema não. Depois você me conta. E às vezes ela me conta, inclusive ela fez aquilo que eu falei, né? Ou não, fez e não ligou, ou fez e deu problema. Mas eu deixo ela trazer a experiência dela. Eu não fico angustiada de querendo evitar tudo mal e tá? Então isso acontece, isso é maravilhoso. E aí é o seguinte, gente, essa ferramenta eu ensino dentro da mentoria, no terceiro módulo da minha mentoria. Eu já ensinei para 9 grupos de mães, né, dos 23 grupos que eu já fiz até hoje. E foi realmente, assim, muito potente. Tanto, o que eu faço, né? Geralmente eu seleciono uma mãe de cada grupo para fazer. Eu peço para elas responderem o formulário durante essa semana, né? Explico como funciona a ferramenta, peço para elas responderem como aplicarem alguma situação e se disponibilizarem. Quem tá afim de ter a leitura no grupo? E aí eu seleciono alguém que eu acho que fez uma leitura interessante e tal, e que pode servir de um exemplo legal. Geralmente o que eu faço? Eu pego um dos grupos eu pego com uma criança, com um filho, né? Ou com um adolescente. Às vezes o filho é adulto também, já aconteceu. E no outro eu pego da pessoa falando com algum adulto, que pode ser o companheiro dela, a companheira, se for caso. Pode ser o pai, a mãe, pode ser sogro, sogra. Enfim, alguém do entorno que tá gerando estresse. E, gente, os resultados são muito incríveis. Eu já fiz questões, eu até anotei aqui uma lista de coisas para vocês terem uma noção. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, a gente já falou sobre situações onde o meu filho me bateu com 9 anos e aí eu ficava estressado porque tipo, enfim, como lidar com a filha que bate, né? Como lidar com a história que minha filha fica inventando história pra dormir comigo o tempo todo e aí não me deixa dormir porque eu e meu marido já está afim de ficar sozinha, depois ela se espalha na cama e aí ela não dá sossego. A gente começa a entender o que está por trás do comportamento dessas pessoas. E aí a facilidade que a gente tem depois de ter empatia. Meu filho chora por tudo, uma das mães falava. O filho dela tinha quase 3 anos. E ela ficava estressada de um jeito. Eu coloquei nos stories algumas historinhas, tá? Que ela chegava a jogar coisa contra a parede. De tão nervosa que ela ficava. Porque ela falava, eu não conseguia bater nele, tipo, eu não queria bater nele, mas eu ficava tão nervosa, tão tensa, que eu jogava coisa na parede. Porque eu não conseguia sustentar o choro dele. Quando ela investigou tudo, ela falou, cara, nunca mais foi igual. Eu nem sei por que eu ficava tão estressada. Quer dizer, sei, né? Tipo, ela entendeu por quê, mas não gerava a mesma dor. Ficou muito mais leve. Então, pegar situações de minha mãe só me critica, o meu pai acha que sabe tudo, toda vez que eu vou na casa dele, ele fica tentando me convencer de tudo que é dele. Ele só fala, não entende nada do que eu falo. E aí a pessoa consegue inverter. Teve mãe assim que falava, várias, né? Melhorou muito minha relação com meus pais, porque eu comecei a compreender eles melhor e exigir menos que eles mudassem. Entender que, tipo, eles são assim. Entendeu? A gente entra num lugar de aceitação, de aceitar o outro como ele é. E muitas vezes alguém pode confundir e falar assim, mas aí eu vou aceitar que ele me trate mal? Não, não é isso. Mas eu vou entender que quando ele te trata mal, é o jeito dele. E que você tem que parar de achar que ele vai mudar. Ou de ficar gastando energia e tempo pra tentar mudar ele, porque muito provavelmente ele não vai mudar. Entendeu? Então, assim, você que tem que mudar a sua postura. Aprendendo a colocar limite de um jeito mais assertivo. Não sei lá, às vezes até cortando relação com a pessoa. Falar, prefiro não falar com essa pessoa. Inclusive a live da Tariana, que vai ser na quarta que vem, vai ser sobre como superar pai e mãe narcisista, né? Que muitas vezes vai ter que ser contato zero. Não vou me submeter a uma relação dessa. Porque enquanto eu vou na casa dos meus pais, que de repente são super tóxicos, né? Que me tratam mal pra caramba. E inclusive tratam mal os meus netos. Achando que eu vou conseguir intervir no comportamento deles, e eles continuam fazendo a mesma coisa que eles fazem há décadas, quem é que tá inocente nessa história, de achando que pode fazer alguma coisa mudar? Não adianta. É melhor aceitar que eles são assim e ponto. Meus pais são assim. O que eu posso fazer a respeito disso? Porque senão eu tô colocando o poder na mão deles. E eles não vão mudar porque eu tô querendo que eles mudem. Não mudaram há décadas atrás, por que vão mudar agora? Entendeu? Então, quando eu entro nesse lugar de aceitação, eu tô lidando com a vida como ela é, com a realidade como ela é, aceitando que a realidade é essa. Vou acender a luz aqui que tá começando a escurecer aqui na Espanha. Peraí.
Não sei se fica muito forte, né? Mas acho que por causa do óculos fica meio estranho, mas tudo bem. Se entende que a postura muda, a energia muda. E muitas vezes o fato só de eu aceitar que os meus pais têm o direito de serem do jeito deles, aquilo conecta, aquilo aproxima. E muitas vezes essas mães relataram, uau, ficou tão diferente depois disso, porque eu conseguia falar desde um outro lugar. Isso eu tenho por experiência própria também, com meu pai, por exemplo, que eu tive a experiência de conhecer a Byron com meu pai ainda vivo. E aí eu tive uma mudança de postura com ele muito forte, porque eu percebi o meu lugar de querer mudar ele o tempo todo. Por causa da depressão dele, das escolhas que ele fazia da vida, que eu achava que estavam erradas, que ele tinha que se cuidar, que ele tinha que fazer não sei o quê. E aí um dia eu falei, cara, para de querer consertar seu pai, Maíra. Sai desse lugar, você não é mãe dele, você é filha. Respeita o teu pai. Deixa ele escolher errado. Ele tem o direito de não querer se cuidar. Quando eu entrei nesse lugar, a minha relação com ele ficou tão mais profunda, tão mais próxima, com muito mais conexão, porque é uma chatice alguém querer te consertar, gente. E aí eu via ele colocando sal, eu não ficava mais enchendo o saco dele. Eu falava, pai, nem falava, né? Tipo, mas eu pensava. Antes eu ficava assim, põe menos sal, pai, para com isso. Vai na terapia tal, faz não sei o quê. Não é tão difícil ser feliz. Tipo, eu tenho solução pra tudo. E aí eu parei de ficar enchendo o saco dele. E, inclusive, a gente maratonou a Byron Katie numa das vezes que ele veio pra cá, 2 anos atrás, quando ele tava vivo. Ele veio pra cá. Como eu não tava numa postura palestrante, enchendo o saco, e ele via eu fazendo as coisas do trabalho, uma hora ele perguntou, mas o que é essa mulher? O que é essa mulher? O que você fala tanto dela? Eu falei, pai, você quer ver um vídeo dele? Eu te mostro, vou te mostrar o que eu mais gosto. Que é um cara falando, eu quero que minha mãe seja feliz. Que é total codependência. Nossa, a gente ria, porque é assim, você entra chorando da história que isso faz você sofrer e você sai rindo daquele pensamento que te torturava. Não é possível que eu acreditava nisso. Olha o quanto eu sofri por isso. Sabe? Tipo, porque no caso o cara queria que a mãe dele fosse feliz e ele não sossegava enquanto ela não estivesse bem. Só que, tipo, a Byron falava, mas se ela quer o bife dela mais bem passado e você acha que ela deveria aceitar o bife mal passado e você quer que ela seja feliz, por que você não deixa ela pedir pro garçom? Vai, porque ela nunca tá contente com nada. Mas se isso vai fazer ela ficar contente, deixa ela pedir pro bife ser mais bem passado, não? No fundo, o que ele queria eu quero que minha mãe seja feliz com as coisas que eu tô oferecendo pra ela. Porque ele queria algo que ficou lá atrás, entendeu? Enfim, é muita coisa, muito insight, é maravilhosa. Outras coisas que a gente pescou lá, né? Tinha uma que pegou um caso que foi muito lindo, das últimas turmas agora. O meu filho quer tudo do jeito dele. Ele tem 7 anos. E, cara, eram umas batalhas, assim, que ela tinha com ele, porque ele tava super agressivo e ela ficava super agressiva. E ela falou, cara, eu já fiz um monte de tipo de terapias, de trabalhos, de programas, de não sei o quê, e nada resolve esse meu sentimento. Eu não consigo ficar tranquila, tipo, eu não consigo reagir bem. Eu fico muito nervosa e eu fico agressiva e a gente acaba se pegando. E aí eu falei, puxa, um caso aí bem difícil, vamos ver, né? E realmente ela falou, mudou completamente, a minha energia foi muito assim intenso. Vai ter depoimento dela saindo na página mais pra frente, que a gente tá preparando, a gente escolheu o depoimento dela. Mas ela falou, foi a primeira vez que eu vi meu filho de verdade. E eu pude sentir quem ele era, porque até então era como se ela tivesse uma ideia assim, meu filho deveria se comportar assim. E quando a gente tem uma ideia pronta de como eles deveriam se comportar, a gente não vê os nossos filhos como eles são. A gente não se abre. A gente não consegue compreender que eles estão se esforçando para se comunicar, muitas vezes com um comportamento desafiador. Que aquilo que eles estão usando, aquela agressividade, vem de uma raiva interna, de alguma coisa, mas tem alguma mensagem por trás. E não é má intenção. Não é por ser ruim. Tudo isso são histórias da nossa cabeça. Então a gente vai e reforça. A realidade é sempre mais gentil do que a interpretação que a gente faz dela. É isso, meus amores. É essa mensagem que eu queria trazer pra vocês. Se vocês têm interesse em viver essa jornada, de passar por isso. Tinham assim, uma delas contou que dissolveu uma mágoa, uma das mentoradas que passou, né? Uma mágoa que ela tinha do irmão dela de mais de 20 anos, de uma discussão que eles tiveram no carro. Que ele insultou ela com uma coisa, ela ficou pé da vida e meio que ficou bronqueada com ele por mais de 20 anos. Ela falou, Maíra, menos de 5 minutos do trabalho da Byron Katie, eu perdoei meu irmão.
Foi assim. E aí eu falo, uau, eu nem imaginava essas coisas assim, sabe? Tipo, eu sei porque eu ouço o podcast dela e acompanho há 15 mil anos, eu sei o efeito que tem. Enfim. Aí vários relataram que a relação com os maridos também melhoraram, inclusive algumas falaram, você salvou meu casamento. Por quê? Porque a gente sai desse lugar de acreditar que o cara não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo, não deveria agir assim. E a gente fala, claro, tem motivo pra ele agir assim. Não quer dizer que eu não vou conversar com ele pra que as coisas mudem. Não tem nada a ver com isso. Não é virar, tipo, eu vou aceitar tudo que ele faz. Não, eu vou entender por que ele faz. É compreensível a atitude dele. Talvez não se justifique. Não quer dizer que ele tem que continuar a agir assim e que eu tenho que aceitar numa boa. Mas eu entendo por que ele faz isso. Porque ele também tem uma criança ferida. Porque ele também tem os bloqueios dele. Porque não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Então eu não vou falar num lugar de superioridade. Inclusive, eu vou falar sabendo que eu também tô em processo com os meus assuntos. E que é difícil. Eu sei o perrengue que é. Tanto é que eu adoro me distrair com o assunto dos outros. Pra não ter que cuidar dos meus. Olha só. É ou não é? Tá? Se você tem interesse, se inscreve nos Surtos Maternos, digita surtos nos comentários aqui, porque aí vocês recebem a inscrição da série por privado. E se você tiver dificuldade de entrar, escreve lá o link pra Bia, pra ela te ajudar, porque às vezes dá encrenca nessas páginas e tal. E muito importante, entre no grupo do WhatsApp, porque lá que vão ter todos os comunicados, lá a gente vai distribuir os materiais da série, vai colocar os PDFs com resuminho das aulas, com sugestão de tarefa, o acesso para as reprises, tá? E aí vocês vão ter o aproveitamento completo da série. Tô muito entusiasmada. Semana que vem começam essas lives que são de esquenta pra série, onde vocês vão poder falar, escutar sobre narcisismo com a Tariana Rocha, como superar pai ou mãe narcisista, tá? Depois a gente vai falar com a Flávia Penido sobre como maternar sem culpa, tá? Vamos falar de onde que vem essa culpa. Por que as mulheres, principalmente, sempre se sentem tão mal quando falham? Que busca de perfeição é essa que a gente tem? Essa coisa de sentir que nunca é suficiente, de ficar sempre olhando para a falta e não olhar para as coisas que a gente consegue fazer de bem, né? Como que a gente pode ter mais leveza nesse maternar para que não fique esse peso, essa cobrança? Ai, gente, que aflição! E eu sei porque eu passei por isso. A maternidade foi um peso muito grande para mim por muito tempo. E agora que eu tô com 8 anos já de maternagem, eu tô mais leve. Depois, na outra semana, vai ter live com a Ju Franco para falar de adolescência, que é resultado da infância. Então venha, mesmo que você não tenha filho adolescente, se você tem filho pequeno, venha para prevenir algumas coisas que podem acontecer na adolescência. E mesmo que você tenha filho grande e tal, para você entender o que aconteceu na adolescência do seu filho, para entender o que aconteceu na sua adolescência, e por que isso interfere na forma como você educa o seu filho, né? Enfim. E depois vai ter a última, sobre birras, com a doutora Pri Xavier, que a gente vai falar sobre como lidar com essas birras, o que é a birra, o que está acontecendo no corpinho da criança quando ela tem uma birra, né, que eu falo entre aspas, porque é um nome horrível, pejorativo, mas quando ela está desregulada emocionalmente, né, no fundo é isso, por conta dessa desregulação, tá? E aí depois, na semana seguinte, vai começar a série dos surtos maternos, onde eu vou explicar para vocês quem é a criança interior, né, e como que ela interfere na forma de vocês educarem seus filhos. Por que a gente surta tanto com os nossos filhos? O que isso tem a ver com a criança que está dentro de nós? Mais ou menos o que eu falei aqui hoje já conta um pouco disso, tá? Mas depois, ao longo da série, que é uma degustação da minha mentoria, vocês vão entender o que vocês têm que fazer para surtar menos com os filhos. Né? Como que a gente materna essa criança que está dentro de nós, viver esse processo da autoeducação que eu sugiro da gente viver dentro da mentoria, que dura 10 semanas, né? Porque eu tô fazendo essa degustação para mostrar para vocês como é a mentoria. E aí eu falo da importância da gente conseguir maternar, como que faz para maternar essa criança. Mas é claro, isso é um pouquinho do que eu faço dentro da mentoria, que são 10 semanas, onde eu vou acompanhar 2 grupos de 30 mães cada. E eu vou estar com 50 vagas disponíveis, porque eu já inscrevi 10 mulheres. E aí, no dia 9 de outubro, eu vou abrir as inscrições. Então, se você quer saber como funciona, e mesmo que você não queira fazer a mentoria, não tem nada a ver, e que você não seja mãe, né, porque a mentoria é para mães, inscreva-se nos surtos, porque assim, para quem tem interesse em olhar para a própria infância, entender os padrões que tem hoje, por que age assim com os filhos, ou por que olha para as crianças do nosso entorno, né, do próprio entorno, do jeito que olha, ai, nossa, essa criança tá impossível. Não existe criança impossível, gente. Existe adultos que não entendem de infância, entendeu? Enfim, se eu quero entender qualquer coisa de lá de trás, vale a pena participar, tá? Então digita surtos
E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Eu quero muito contar com vocês a partir da quarta-feira que vem, na primeira live de esquenta dos surtos maternos, que vai ser sobre como superar pai ou mãe narcisista, ou os dois, né? Com a Tariana Rocha, tá? Na quarta-feira que vem, às 10 da manhã, de Brasília, tá? Obrigada pela presença de todos. Um beijo pra vocês. E muito prazer pra quem chegou aqui hoje, que tava aqui pela primeira vez. Tchau.